de Leiria, o Politécnico de Leiria e o Iberojur, a quem eu agradeço por toda a diligência e toda a organização do Congresso e todo o apoio na organização e na dinamização. O meu nome é Susana Sardinha Monteiro, para além de membro da Comissão Organizadora do Congresso, tenho a honra de estar aqui convosco para a moderação deste painel que tanto me diz, intitulado Human Rights, Democracy and Technological Processes. É um gosto tê-los aqui, partilhar convosco estes minutos, pequenos com certeza, para partilharmos aqui também alguns dos nossos saberes e alguma da nossa investigação, alguma das nossas conclusões. Seguindo então aqui a ordem que se encontra prevista no programa, não estando presente então a Gabriela Garcia Vera da Universidade. Gabriela, vou-lhe pedir ajuda. Of Rzeszów. Subscrevo e que nos vai apresentar a comunicação intitulada Human Oversight over the Artificial Intelligence in European Union Law. Doutora Gabriela, é um prazer tê-la aqui e penso que poderei dizer, tal como há pouco, que estes 10 minutos foram ligeiramente alongados para 15 minutos, até porque temos aqui desde logo já duas falhas no nosso programa. É um prazer tê-la aqui. Se quiser também aproveitar para fazer uma apresentação sua, antes de começar a comunicação propriamente dita, esteja perfeitamente à vontade. Muito obrigada pela sua presença. Thank you, Professor, for giving me the floor. I'm Gabriela Garcia Vera. I am the PhD student of University of Rzeszów, and my today's presentation will be about oversight over the artificial intelligence in European Union law. The technical and technological progress that can be observed in recent years has led to far-reaching changes in the structure of the organization of society and human work. The physical effort and intellectual aspects in the most essential areas of the life are replaced by systems and machines programmed to mimic human intelligence. There is no surprise, therefore, that digital technologies are often suggested as a solution to many of the problems faced by institutions, also legal ones, as they can provide greater efficiency and more accuracy, greater research and scrutiny, and are available 24 hours per 7. They can help in repetitive job. They provide digital assistance and faster decision making. Although artificial intelligence may be the most sufficient way to address issues, as for instance, the pressure for more efficiency and budget cuts, delays in processing time and demands for improved quality or lack of workforce, there is also a lot of controversy around this topic and fear. The reason for that is that legal institutions, as we all know, rely vastly on human factors, since decisions which are made, they require case-by-case approach and flexibility, which can be provided by discretionary power exercised by the professional and personalized representatives of the institutions. Therefore, as it was raised in legal literature, the removal of this key factor would also mean that the removal of human virtues that provide necessary flexibility to rigidness of legal rules. As a remedy for that concern, one mechanism that has become a centerpiece of global efforts to regulate this issue is to introduce the requirement of human oversight. The risks and challenges have to be addressed by human oversight includes dangers to lack of transparency, algorithmic bias caused by bad data, privacy and data protection issues, and socioeconomic inequality.
Moving on to European Union regulations, the primary European legal instrument which seeks for human oversight over algorithmic systems was the European Union's General Data Protection Regulation for automated data processing, data protection and privacy. According to its Article 22 on automated decision-making and profiling, a data subject has the right not to be subject to the decision based solely on this automated processing, which produces legal effects concerning his or her, or similarly, significantly affects his or her. It is worth to mention that although this provision seems to suggest a ban, a complete ban on automated decision-making, it only limits it by the broad exception. Later on, the important contribution was made by the independent advisory body called the Article 29 Working Party. It produced guidelines on the interpretation of the regulation's Article 22. It introduced an important notion of meaningful human oversight. To qualify it as such, it should be carried out by someone who has the authority and competence to change the decision, and what's more, they should consider all the relevant data. In February 2020, the Commission published 4 documents which elaborate the future policy setting around artificial intelligence and other technological systems. They all establish agenda focused on trustworthy and human-centric artificial intelligence built on acknowledged importance of human oversight for the protection of human autonomy and fundamental rights. Particularly interesting are the reports on the safety and liability implications and the white paper on artificial intelligence. The report, for instance, implies that human oversight may become a main procedural safeguard for controlling artificial intelligence systems from the product design throughout their life cycle. Therefore, specific regulation may be necessary in European Union legislation. The white paper on artificial intelligence, on the other hand, recognize harms that artificial intelligence can cause without the social control mechanism that govern human behavior. What's more important, especially from the legal point of view, is that legal decision-making was set to be the high-risk domain in which stricter regulation or artificial intelligence may be necessary. And finally, on 21st of April 2021, the European Commission presented its long-awaited proposal for regulations laying down harmonized rules on artificial intelligence, the Artificial Intelligence Act. Proposed regulations distinguished artificial intelligence systems according to the risk they pose to the fundamental rights of individual or European Union values. Those that present an acceptable risk are prohibited. High-risk artificial intelligence systems have to be confirmed with a long list of obligations, and before and after they're put on the market. Later, limited risk artificial intelligence systems are subject to transparency obligations, and minimal to no risk artificial intelligence systems may be freely used. Article 14 is of particular interest as it states the rules for human oversight of high-risk artificial intelligence systems, including legal decision-making. The most important thing to notice is that it provides the human oversight in every phase of life cycle of the system, starting with the designing and production phase. Paragraph 3 states that human oversight shall be ensured through either one or all the following measures. Identify and build, when technically feasible, into the high-risk artificial intelligence system by the provider before it is placed on the market or put into service. And B, identified by the provider before placing the high-risk artificial intelligence system on the market or putting it into a service that are appropriate to be implemented by the user. The following paragraph 4 suggests the necessity of a proper training in order for one to fully understand the system and provide proper deployment and control. Also,
As a last point, it sets the requirement to introduce the abort button or a similar procedure in order to stop the performed action. It is stated, the measure referred in paragraph 3 shall enable to individuals to do the following as appropriate to circumstances. Fully understand the capacities and limitation of high-risk artificial intelligence systems and be able to duly monitor its operation. Remain aware of possible tendency of automatically relying on over-relying on output produced by high-risk artificial intelligence systems. Be able to correctly interpret the high-risk artificial intelligence systems output. Be able to decide in any particular situation not to use high-risk artificial intelligence systems, and be able to intervene on the operation of high-risk artificial intelligence system or interrupt the system through a stop button or similar procedure. Although the regulation was generally welcomed, there are some points of criticism. Firstly, it was stated that human oversight alone creates shallow protection that can easily be avoided in superficial way. It's not hard to imagine the situation in which the human control will be performed simply by, for example, clicking the button approved or ticking the box. Secondly, meaningful forms of human oversight are difficult to accomplish in practice. People generally perform badly as supervisor of automated technical systems because, for example, they are either unwilling or unable to intervene to appropriately balance human and algorithmic insights, and therefore performs or struggle to evaluate the quality of algorithmic advice. Often they ignore accurate algorithmic recommendation, or they simply perform badly due to the general fatigue or boredom of routine system monitoring. Thirdly, human oversight can basically lead to a blurring of responsibility where human operators or artificial intelligence are blamed for broader system failures over which they have little or no control. This allows company or institution to, on one hand, promote their artificial intelligence systems to have capabilities that vastly exceed those of humans, but on the other hand, when concerns gets raised, they are able to shift the liability to individuals operating these systems. Although these are all valid points, in my opinion, the key to proper applicability of human control is a proper training of people who will be actively interacting with these systems in order to understand how the system works, which was already recommended by the proposal. Therefore, personally, I believe that Article 14 of Artificial Intelligence Act is a solid foundation on which human oversight can be built and further developed. Thank you. Seu microfone está fechado, doutora Susana. Muito obrigada. Estava eu a dizer que estou aqui com um problema técnico, que é o computador a dar sinal da bateria, e por isso desliguei só o microfone. 2 minutos, desculpem. Porque senão vou ficar sem contacto convosco. Mil desculpas pelo cito problemas tecnológicos e quando me apercebi que a colega a Gabriela estava a terminar e o meu computador a acender umas luzes de perigo que se vai desligar. A colega Gabriela entende o português, penso eu. Unfortunately, no. No, so sorry. Thank you for your presentation. Indeed, very interesting. I am a deep enthusiast of European Union law. I'm a doctor in European Union law, so it was a pleasure to hear you. Thank you for your excellent presentation. So sorry, because of your name, I thought that you spoke Portuguese or something.
So, Spanish, but Portuguese not yet. no, not yet. Okay. Sorry for that, and thank you for your presentation. If you need anything, any assistance with the other presentations, please let me know. Okay, thank you. And sorry about the problem with the computer and disappearing from the screen, but I was terrified that the computer would shut down. So sorry, but I was hearing you with deep interest. Sorry about that. Vamos então agora prosseguir com os trabalhos, e a colega Gabriela cumpriu escrupulosamente o seu tempo. I was saying that you were spot on with the time. Thank you. Passaria a palavra para Camille Spitt, que não está, e portanto vamos fazendo aqui um compasso de espera. Vamos ouvir a colega Patrícia Santos Martins, do outro lado do Atlântico, e portanto vamos da Polónia para o Brasil, da Universidade Luterana do Brasil e Unicesumar do Brasil, com uma comunicação em colaboração com Alexandra Martins Spínola, intitulada A Inteligência Artificial na Saúde como concretização do direito humano, desafios e condições. Muito obrigada, colega Patrícia, colega Alexandra, que também se juntou. Muito obrigado, bem, ambas, pela vossa presença neste congresso, para abrilhantar também aqui o nosso painel. Muito obrigada, a palavra é vossa, 15 minutos, disponham. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Então, muito boa tarde, nós que estamos aqui deste lado do oceano, né? Estamos ainda na parte da tarde. É uma grande honra estar participando do evento, e nesta oportunidade eu, Patrícia Santos Martins, professora da Universidade Luterana do Brasil, na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, e a minha coautora, Alexandra Martins Spínola, vinculada à Unicesumar. Agradecemos a oportunidade na pessoa da professora doutora Suzana, e estendemos o agradecimento pela oportunidade ao Instituto Iberojur, na pessoa do Dr. Fábio, e aproveito a oportunidade para manifestar também a minha lisonja de poder apresentar o resumo na presença do meu orientador, professor Wilson Engelmann, que me conduziu na trajetória de mestrado e doutorado, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais integrantes desse painel temático. Como a professora Suzana já apresentou, nós desenvolvemos uma pesquisa cujo título busca vincular alguns princípios expostos pela OMS em seu primeiro relatório de inteligência artificial para a saúde, com alguns objetivos de desenvolvimento sustentável constantes da Agenda 2030, averiguando sob quais condições a inteligência artificial pode estar à disposição da concretização de um direito fundamental, um direito humano, que é o direito à saúde. Nessa jornada exploratória, para que hoje nós pudéssemos ter essas reflexões aqui, então nós estudamos tanto o documento, que é o primeiro relatório global de inteligência artificial na saúde da OMS, quanto exploramos os desafios número 3 e 10 dos objetivos, os objetivos, né, número 3 e 10 da Agenda 2030. Existe no cenário brasileiro uma grande preocupação com relação ao item constante do número 10 da Agenda 2030, que é a desigualdade. Então, nós lutamos para a redução da desigualdade em todos os âmbitos, por assim dizer. E a inteligência artificial, segundo o próprio relatório da OMS, o primeiro relatório global de inteligência artificial para a saúde, consta que ela tem aplicações no sentido de dar acesso, informação, aplicações na medicina de diagnóstico, acompanhamento à distância, e especialmente salienta-se que neste relatório contém uma preocupação com relação à tomada de decisões por algoritmos
retirando a autonomia humana dos processos decisórios que envolvem a própria saúde. Então, esta foi a nossa maior preocupação em desenvolver essa temática. Existem alguns pontos que nós vamos salientar depois na fala da colega e coautora Alexandra, mas nós separamos alguns desafios a serem enfrentados e as condições pelas quais nós conseguimos, então, colocar o homem, o direito humano, como foco da inteligência artificial na saúde, para que, então, possa se verificar essa concretização desse direito à saúde. Eu gostaria de convidar, então, a Alexandra a abrir o microfone e a câmera e fazer a parte expositiva dela, e nós vamos utilizar esse tempo de 15 minutos compartilhando a fala, se assim nos permitirem. Olá, boa tarde. Me chamo Alexandra Martins Espíndola e sou acadêmica da Universidade daqui do Rio Grande do Sul, em Sesumar. Bem como a doutora Patrícia já falou, né, a nossa pesquisa ela se refere ao primeiro relatório global feito pela OMS no ano passado, né, em junho do ano passado, onde eles acharam importante a aplicação de 6 pontos, né, 6 princípios para que o uso da IA seja feito, seja implementado de forma mais correta, mais tranquila possível. Um dos princípios que a nossa pesquisa achou muito interessante foi proteger a autonomia humana. Por que proteger a autonomia humana? Porque no momento que uma IA ela é aplicada, ela é alimentada com informações de base já existentes, essas informações podem se replicar, né? Elas podem se replicar e segregar mais alguns grupos sociais. Comparando lá com a agenda de 2030, né? A agenda global de 2030, nós vemos que temos aqui uma semelhança, né, com o objetivo 13 e o objetivo 10, entre os 6 pontos do relatório global e esses 2 objetivos da agenda global de 2030. Um dos pontos é justamente essa, a autonomia humana como objetivo da Agenda de 2030. Pois essa importância é importante porque nesses processos decisórios, o que é usado pelos... quais são as informações usadas, né, pelos organismos governamentais? São as bases de dados já existentes. Essas bases de dados já existentes, elas possuem informações que lá no futuro pode ser que algum algoritmo entenda que ele pode tomar a decisão de saúde daquele indivíduo, né, com base nesses dados fornecidos anteriormente, que ele tem toda a autonomia de tomar a decisão sobre a vida de saúde daquele indivíduo. A própria OMS, ela orienta que no momento de decisão de fusão, criação dessa inteligência artificial voltada para a saúde, sejam criados novos dados básicos, para que essas informações elas não sejam replicadas, elas não tenham nenhum tipo de formas, né, de segregar o indivíduo. E não importa que seja sobre uma questão socioeconômica, racial, cultural, religiosa. Então, aqui no Brasil,
nós usamos a plataforma Conecta SUS. Ela é uma plataforma, ela não é uma inteligência artificial, mas ela fornece dados de vacinação, de exames realizados, consultas realizadas, internações que esse indivíduo chegou a ter, possibilidade de transfusões de sangue, né? Dados sobre transfusões de sangue. E não é de um uso, não é atualmente, apesar de existir a plataforma, apesar de a plataforma estar bem mantida com todos os dados possíveis, ela não consegue alcançar o uso desejado por falta de informação. É necessário, além de toda a informação, além de toda a divulgação, a educação digital. As pessoas ainda, apesar de terem um acesso a aparelhos, dispositivos que, né, possam acessar, eles não têm a informação de como fazer esse acesso, né? É um ponto muito importante também a educação digital, para que todos lá no futuro consigam tirar o melhor proveito possível de uma inteligência artificial. Aqui na nossa pesquisa, é uma pesquisa ainda em andamento, né? Juntamente com a doutora Patrícia. E até o momento, nós percebemos que a aplicação da inteligência artificial gerida pelo próprio indivíduo corre-se o risco de aumentar essa segregação, porque a base de dados hoje, que existe hoje, se for usada para alimentar a IA, ela vai dar um certo poder, uma qualidade a mais daquele indivíduo, que ele possa ter o acesso, ele possa chegar um pouco mais à frente, né, pela questão dos algoritmos, né? Então, saliento mais uma vez a importância de, no momento de que for começado a usar essa base de dados, lançando essas bases de dados em inteligência artificial, que essa base ela seja totalmente refeita, ela seja totalmente pesquisada novamente, para que não seja lançado nada do que está antigo, do que é antigo. Porque o que nós temos hoje, a base de dados que nós temos hoje, ela classifica a sociedade. Os perfis. Né? E não é isso que nós queremos no uso da inteligência artificial. Então, se me permite, né, compilando essas informações, o que nós encontramos como achados relevantes para a aplicação da inteligência artificial na saúde representa que, atualmente, a compilação de dados constantes nas bases de dados dos órgãos e organismos governamentais acaba por determinar um perfil de usuário ou por questões territoriais, socioeconômicas, e isso traria, no uso de uma inteligência artificial não educada a evitar esse tipo de tratamento discriminatório, uma elevação daquilo que é hoje constante no item 10 da Agenda 2030, que é a questão da desigualdade. Então, nós estaríamos fomentando um fator maior de desigualdade. No próprio relatório, nesse primeiro relatório global da inteligência artificial para a saúde da OMS, consta que países que são economicamente desenvolvidos e têm condições, ou as pessoas, a sociedade desfruta de uma condição melhor cultural e econômica, possibilitam o uso de uma inteligência artificial em que o próprio indivíduo é protagonista dos seus processos decisórios. E há um experimento em países que são vulneráveis economicamente,
Porque, ao mesmo passo que a inteligência artificial pode suprir a carência humana de um profissional da saúde num território longínquo, num ambiente vulnerável economicamente, ela também pode representar a retirada dos processos decisórios dessa autonomia humana, trazendo para dentro de um código algorítmico que protagonize ou que retire o protagonismo do ser humano. Então, a pesquisa nos demonstrou que existem alguns desafios, em especial no cenário brasileiro, dentre eles, superar 2 aspectos. Um deles é a informação, então, difundir as informações a respeito de como utilizar determinadas plataformas, porque, apesar de intuitivas, grande parte da população não tem uma educação digital, não conhece o linguajar desses aplicativos. E o segundo passo é inserirmos dentro do sistema educacional a educação digital, para que esse indivíduo possa, então, desfrutar da sua plenitude cidadã, em especial no âmbito da saúde, por se tratar de uma proteção universal, universalizável, um direito humano e um direito fundamental. Então, a nossa pesquisa tem esse viés de trazer um alerta, obviamente que ainda há um grande espaço de pesquisa aí a percorrermos. Nós poderíamos também trabalhar as questões que envolvem não só o direito à saúde, mas outros aspectos. Mas, por hora, é este o tema que temos. Muito obrigado, não desejo passar aqui muito tempo. Marquei até 15h39, espero não tê-los cansado com nossa exposição. Obrigada, Alexandra, minha coautora, pela participação hoje à tarde. Obrigada. Muito obrigada a nós, a doutora Patrícia, a doutora Alexandra, pela vossa brilhante exposição. Fica aqui uma nota para a importância da literacia digital, não é? Este conhecimento e fazendo aqui também a ponte com a comunicação da colega, que estamos a discutir estes novos problemas e paradigmas da tecnologia aplicada ao direito e da inteligência artificial e a importância que é centrar no ser humano, não é? Centrar toda esta investigação nas pessoas e dar-lhes ferramentas também para que eles consigam acompanhar esta evolução, para mais em questões de saúde, não é? Que é tão importante hoje fala-se muito na literacia em todos os domínios, e a literacia digital, a importância que tem em todos os setores, quer na área da educação, quer na área da saúde, quer na área da comunicação, literacia para os mídias, e portanto tudo se interliga, e portanto aqui o ponto comum de a tecnologia e avanço importante que é para a nossa sociedade, mas importa obviamente ter sempre como preocupação o ser humano que está no centro e não desligar das pessoas. Muito obrigada pela vossa intervenção. Eu vou manter-me do outro lado do Atlântico com o Dr. Wilson Engelmann, que nos irá de seguida, ainda também dentro da temática e a relação com os direitos humanos. Os colegas antes falaram nos ODS e na Agenda 2030, e o professor Wilson Engelmann da Unicinos no Brasil. Não sei exatamente onde é que fica, mas o professor já nos vai explicar com certeza, e peço desculpa por esta minha ignorância, que nos vai apresentar a comunicação, os direitos humanos observados a partir dos riscos nanotecnológicos no panorama da comunicação entre o ambiente regulatório e o sistema da ciência. Muito obrigada, professor. O palco é seu, como eu costumo dizer, e permitam-me esta referência. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Suzana. Boa tarde a todos e a todas. A Unicinos, que é a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, é uma universidade que é situada também no Rio Grande do Sul. Tem 2 campos, um deles é em São Leopoldo, que é uma cidade da Grande Porto Alegre, e um outro campus em Porto Alegre, que é a capital do estado do Rio Grande do Sul, que é o estado mais ao sul do Brasil. Estamos aqui num calor bastante forte nos últimos dias, com falta de chuva, inclusive, e
e então é uma honra estar aqui nesse painel, né, liderado pela professora Suzana, saudar a Patrícia, né, a doutora Patrícia, que foi minha orientanda, enfim, também a Alexandra, e também saudar a Gabriela pela apresentação. Eu trago aqui um pouco da pesquisa que eu venho conduzindo junto ao programa de pós-graduação em Direito da Unicinos, mestrado e doutorado, e também junto ao programa de mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios, também da Unicinos. Eu também sou pesquisador, professora Suzana, do Instituto Jurídico Portucalense. No ano passado, eu tive o prazer de ter a minha candidatura aceita dentro da área dos direitos humanos também. Então, estamos aqui, como assim dizer, entre amigos, né? Estamos aqui praticamente em casa. Bom, o meu trabalho, que eu submeti um resumo por enquanto, ainda preciso escrever o artigo, ele traz à tona a questão das nanotecnologias, e esse é um tema que eu venho acompanhando desde 2008, quando eu ingressei como pesquisador do programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado, e desde aquela época eu venho observando justamente a importância que o direito vem tendo nessa área das novas tecnologias. Temos aqui, por exemplo, as duas falas que me antecederam sobre a inteligência artificial, que também é uma tecnologia que eu venho acompanhando recentemente, mas efetivamente, durante essa minha caminhada acadêmica de investigador, o tema da nanotecnologia e a sua regulação certamente é aquela que tem me despertado a atenção e tem me aberto várias possibilidades para participar de eventos, tanto no Brasil quanto no exterior, e também tendo conduzido orientações de mestrado e doutorado, como foi o caso da doutora Patrícia. Então, é um tema que para mim é muito caro e é um tema que para o direito ainda ele precisa ser melhor explorado. Quando falamos em nanotecnologias, né, talvez inicialmente seja importante observar do que estamos falando, e estamos falando em uma escala, em um tamanho. Então, efetivamente, quando compramos um produto que diz que esse produto contém nanotecnologia, significa que este produto ele foi manipulado, ou pelo menos uma parte da sua composição, foi manipulado a partir da escala nanométrica. E a escala nanométrica, ela equivale à bilionésima parte de um metro. Ou seja, se nós dividirmos 1 metro até chegarmos à bilionésima parte desse metro, nós temos, então, 1 nanômetro. E 1 nanômetro equivale à escala atômica, equivale à escala molecular, então, efetivamente, é algo muito pequeno. E o acesso humano a essa escala é recente. Na natureza já sempre existiram essas pequenas porções, não é? Em vários segmentos, desde por exemplo, a cinza vulcânica, a própria lagartixa ou gecos, né, que tem nas patinhas uma determinada engenhoca lá, que é na escala nanométrica, o sal marinho e assim sucessivamente. Então, o ser humano é que vem desenvolvendo recentemente equipamentos para acessar essa escala de tamanho. E, além dessa importância de produzir coisas novas, com características físico-químicas também novas, o importante é que nós tenhamos um certo cuidado com esses produtos, dadas as características toxicológicas que, em muitas partículas, ainda são desconhecidas. Apesar desse desconhecimento, o número de produtos que está no mercado consumidor ele vem crescendo constantemente, né? O número de empresas que se dedica a produzir esses produtos dos mais variados segmentos, que vão desde alimentos, embalagens, a própria indústria da construção civil, a indústria da construção naval, toda a parte tecnológica hoje, incluindo a inteligência artificial, ela é possível. Por quê? Porque nós temos cada vez transistores, chips e outros em tamanhos menores e com capacidade de armazenamento cada vez maior. Então, essa proporção entre o tamanho e a capacidade de armazenamento e essa possibilidade de transmissão desses dados, tudo isso é possível graças à nanotecnologia. Assim como a inteligência artificial, não existe ainda uma regulação sobre isso,
e existem iniciativas em muitos países pelo mundo afora, no Brasil também. Entretanto, é uma, digamos assim, uma tarefa delicada de fazer essa regulação, porque a tecnologia ela muda muito rapidamente. Então, essa velocidade da transformação da própria tecnologia vem criando dificuldades e obstáculos para o desenvolvimento da regulação formal. E é justamente nesse ponto que entra a minha investigação, de talvez colocar como uma alternativa a essa incapacidade do Estado regulador tradicional estabelecer as regras e estabelecer os limites para isso, é que a gente vem desenvolvendo no meu grupo de pesquisa, do qual a doutora Patrícia também é parte, o grupo JusNano, nós viemos, então, desenvolvendo várias opções de regulação, e uma delas justamente é tentar fazer essa aproximação com o setor produtivo, com as indústrias que trabalham e que produzem com nanotecnologia, e aí é que entra o escopo dessa apresentação, que é a utilização do tema dos direitos humanos como um referencial para o desenvolvimento de determinadas estruturas de autorregulação. Desde o meu doutorado na Unicinos também, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, eu venho estudando um jusfilósofo que é professor da Universidade de Oxford, chamado John Finnis. Então, John Mitchell Finnis tem um livro, né, que é o livro principal da vida dele, que chama-se Natural Law and Natural Rights, que tem traduções para vários idiomas, inclusive para a língua portuguesa também. E o professor John Finnis, dentro desse contexto do direito natural, ele desenvolveu alguns pressupostos, alguns princípios que ele chama justamente de exigências básicas da razoabilidade prática. E uma dessas exigências é justamente aquilo que ele chama de um plano de vida coerente. E é justamente a partir dessa orientação, do chamado plano de vida coerente, que eu desenvolvi esse resumo, então, que eu estou apresentando, em que quando nós falamos, então, em direitos naturais, na perspectiva do John Finnis, nós queremos também falar em direitos humanos. Então, direitos humanos, na verdade, como um grande conjunto de direitos, de deveres, não é? Que tem justamente como intuito o desenvolvimento do ser humano na sua integralidade. Então, esse plano de vida coerente, segundo John Finnis, nada mais é do que trazer a ideia da frônesis aristotélica, não é? Para dentro dessa construção que a gente está propondo aqui, e justamente trazer a figura do frônimos, segundo Aristóteles. Porque o frônimos, segundo Aristóteles, e isso dá para associar ao empresário que deveria estar preocupado com os direitos humanos, o frônimos é aquela pessoa, não é? Aquele ser humano, portanto, que toma determinadas decisões, não pensando em seu bem-estar pessoal, mas pensando no bem-estar da coletividade. Então, o que nós estamos querendo com essa minha apresentação é mostrar que o desenvolvimento da indústria nanotecnológica apenas será um desenvolvimento tecnológico, ético, aceitável em qualquer país, né? Aqui nós estamos congregando apenas nesse congresso estudantes e pesquisadores e, enfim, professores de várias nacionalidades. Em qualquer país, não é? Essas decisões relativas aos direitos humanos, elas devem justamente estar preocupadas no atendimento, no nosso caso mais concreto, dos objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio. E aqui no nosso resumo nós destacamos o objetivo número 12, que justamente procura conduzir o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento da tecnologia, para que seja uma produção e também um consumo sustentável. Então, me parece que esse é um grande tema. E também esse tema da sustentabilidade, ele vem ganhando importância e a gente está acompanhando o desenvolvimento da agenda do Fórum Econômico Mundial, em que se observa a importância que o tema ESG vem ganhando, ou seja, a importância que o Fórum Econômico Mundial, em uma sinalização global para as indústrias, está mostrando que
o desenvolvimento da indústria deve se dar com as preocupações do environmental, do social and do governance. Então, a gente percebe que tem uma ligação entre estas ideias, né, que justamente emerge novamente a perspectiva do Fronimus, ou seja, que o empresário deve tomar decisões, claro, que atendam aos interesses da sua organização, mas não apenas aos interesses da sua organização, mas que também levem em conta os interesses coletivos, o interesse da sociedade, o interesse do desenvolvimento em relação aos direitos humanos. Um outro autor que se pode agregar a esse estudo é também o professor falecido no ano passado, em setembro, que foi professor da Universidade de Harvard, chamado John Gerard Ruggie. John Gerard Ruggie também desenvolveu um framework preocupado com os direitos humanos, em que ele disse o seguinte: as empresas devem se preocupar em proteger, respeitar e remediar os direitos humanos. Então, é muito interessante que esses autores que eu trago para o meu resumo e que fazem parte da minha pesquisa, eles trazem à tona, primeiro, a importância dos direitos humanos e a importância também e a necessidade, eu diria, da abertura do direito para outras áreas do conhecimento, né, numa verdadeira construção transdisciplinar do conhecimento. E é interessante observar, já em linhas de conclusão, que John Gerard Ruggie liderou o desenvolvimento junto à ONU, né, durante vários anos, do desenvolvimento de princípios para aplicar os elementos estruturantes dos direitos humanos às empresas transnacionais. Então, evidentemente, ele não falava das empresas nanotecnológicas, mas ele falava das empresas em geral, e especialmente das empresas do mundo da moda, no sentido de tentar reduzir o trabalho escravo que era utilizado, digamos assim, vamos acreditar que não é mais, no desenvolvimento desse importante segmento produtivo e econômico global. Então, nos parece que esse framework ele pode perfeitamente ser aplicado também às empresas que trabalham com nanotecnologia, e é muito interessante porque o John Gerard Ruggie, a partir desses 3 verbos, proteger, respeitar e remediar, ele desenvolveu 31 princípios, né, voltados à questão relativa aos direitos humanos nas empresas, e um deles que eu gostaria aqui de rapidamente lançar um pouco de luz sobre ele, antes de finalizar aqui a minha apresentação, é o objetivo, aliás, é o princípio 17, em que justamente ele fala nessa questão da governança, do governance do ESG, pela utilização do due diligence. Então, é muito interessante que essa ideia do due diligence, ela pode ser colocada justamente como uma tentativa abrangente e proativa para se descobrir os riscos em relação aos direitos humanos, reais e potenciais, e ao longo de todo o ciclo de vida de um projeto ou atividade comercial, no nosso caso aqui, relativo às nanotecnologias. Então, a utilização do processo de gestão e governança, que se encontra no centro do due diligence, será fundamental para a estrutura jurídica de gestão dos riscos que poderão ser vislumbrados durante o ciclo de vida de um nanomaterial, seja em relação ao ser humano e seja em relação ao próprio meio ambiente. E justamente o princípio que eu quero dar luz é o princípio 17 do John Gerard Ruggie, em que ele coloca o seguinte: a fim de identificar, prevenir, mitigar e explicar como as empresas devem realizar due diligence para liderar com os impactos negativos em relação aos direitos humanos. O processo deve incluir a avaliação dos impactos reais e potenciais dos direitos humanos, e aqui a gente pode abrir aqui essa perspectiva dos direitos humanos, pensando na saúde dos trabalhadores, na saúde dos comerciantes que negociam, na saúde dos consumidores que levam esses produtos, esses consumidores que promovem o descarte desses produtos de embalagens com nanopartículas,
integrando e agindo de acordo com os resultados, rastreando as respostas e comunicando como os impactos são tratados. Então, um desses elementos que o John Gerard Ruggie coloca dentro desse princípio 17, desses 31, significa o seguinte: as empresas devem desenvolver ações para cobrir impactos adversos sobre os direitos humanos que a empresa comercial possa causar ou contribuir através de suas próprias atividades, ou que possam estar diretamente ligadas às suas operações, produtos ou serviços, por suas relações comerciais, e assim sucessivamente. Então, veja que a gente tem aqui uma importante possibilidade no cruzamento da filosofia do direito com essas questões regulatórias, não é? Justamente no sentido de nós desenvolvermos aquilo que a literatura tem chamado da ciência regulatória. Então, me parece que essa ideia da ciência regulatória, ela justamente vem mostrando, por meio da transdisciplinaridade, que a regulação das nanotecnologias, ela não se dará, como sempre se pensou, não é? Na área do direito, pela área do direito com exclusividade. Então, justamente quando os autores vêm falando em ciência regulatória, eles vêm falando em uma área de conhecimento que congrega várias áreas do conhecimento e que tenham, então, possibilidades de contribuir com as suas diferentes expertises para o desenvolvimento daquilo que a gente está chamando aqui de uma regulação que seja flexível e que seja aberta. Então, para finalizar, professora Suzana, o nosso resumo aqui, então, ele está propondo que as empresas que estejam comprometidas com esse arcabouço de proteção dos direitos humanos no desenvolvimento das nanotecnologias, elaborem aquilo que a OCDE, em algum momento, já produziu documentos, que a OCDE chama de Comfort Letter, ou seja, que as empresas assumam um compromisso público com a sociedade em geral, mas principalmente com os seus consumidores, primeiro, de que ela está produzindo avanços tecnológicos nos seus produtos, mas que esses avanços tecnológicos, eles respeitam os direitos humanos e, portanto, respeitam a saúde do trabalhador na linha de produção e estão preocupados com a saúde do consumidor e, principalmente, estão preocupados em mitigar os efeitos negativos no meio ambiente. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado a nós, professor Wilson Engelmann. Fica aqui, e há pouco permitam-me que estive a moderar um outro painel e em que se falava sobre a marca olfativa e, portanto, fica-nos aqui um cheirinho do que será a investigação e daquilo que nós poderemos depois ler nos vossos trabalhos. Eu fixei aqui uma das últimas frases que referiu da relação flexível e aberta e esta multidisciplinaridade que é muito importante, o direito estar aberto para essa multidisciplinaridade e não se fechar na sua conchinha e para mais nestas áreas em que o direito precisa muito de beber da ciência, não é, para conseguir regular sem impor, e acho que é aqui uma palavra-chave. Portanto, ficamos aqui com 3 trabalhos. Eu penso que continuamos sem indicação relativamente aos colegas que não estão presentes, Camille Spitz e Fernando Melo, que não estarão aqui presentes, e por isso eu colocava agora à discussão, o debate, se tem alguma questão a colocar, alguma partilha. Gabriela, the presentations are over. There are 2 colleagues that are missing, and I was
opening the debate in order to see if any of you want to share anything else about your researches. So the debate is open, o debate está aberto, se quiserem aqui partilhar. Da minha parte, fico à espera dos vossos textos. I'm anxious to see your work to be published in order to read it. It's always so good to hear that fica em português o bichinho para lermos. In English, I don't know how to translate this. But there's a bug. I'm going to translate it literally. There's a bug within us regarding your research, a bug that wants to know more and wants to read more. Não sei se tem então alguma questão para partilhar, algum comentário. I have a observation for Gabriela. Gabriela, your presentation was very nice, and I study nanotechnology. That's what my presentation before, and I study too artificial intelligence, especially how about the regulation. And I think your presentation show a way to regulating the artificial intelligence. In your opinion, the traditional regulation by the law, by the public process of developed a law, you think this is possible regulate artificial intelligence by the traditional process of developed a law, or you can show other ways, some you speak in your presentation? Thank you for your question. Yeah, well, I was mostly focusing on Artificial Intelligence Act, which was quite recently published as a proposal to regulate basically the law in Europe. That's why it's very important document, because as we all know, the European law is very relevant if it comes to even like international sphere. So even the other countries are always looking for these European regulations as kind of like a base to build up on that. So I think that the regulation which was published, that proposal is very interesting. And basically, if it comes to, I was only like focusing on human oversight, which I think is very relevant, because we have to also remember that in law, for example, if it comes to liability, responsibility, only the human being can take basically this responsibility for the action. So this is very important that this human oversight was basically all the time is in this international disputes. And finally, it's actually regulated in law, especially in order to regulate high risk artificial intelligence. So this is, I think, the huge breakthrough that this regulation is so thorough, in my opinion, because it regulates the artificial intelligence through the whole life cycle of the machine system. And obviously, it's not perfect, because also, as it was part of my presentation, there are some loopholes basically which still will need to be regulated by national laws, because obviously every nation have some other ways to regulate it, and we have to also take into consideration the environment, the people here. So as I said at the end of the presentation, that this is very good foundation. But yes, coming back to your question, I think that this is the only way basically to regulate artificial intelligence. We need law. We need law. That's why, for example, if it comes to the
autonomic weapons. There are also huge debates, and obviously countries like Russia and United States, they think that everything is already perfect and the nations are perfectly dealing with it. But there's a lot of voices which wants this multilateral agreements, which will be some kind of a base fundament for building up the law in their countries. So I think that the law is the international law. It will be the very important guidance for us to, after that, apply this. But I also think that we're a little bit behind because artificial intelligence became a huge part of our lives. And there is, especially in Polish law, we do not have a lot of regulations around that. Thank you so much, Gabriela. Thank you so much for your answer. That's basically a problem of law, being behind, but it's how it is. And it's interesting something that you said, that for European Union law lovers, such as I am, the importance of the European Union law for the international community, not only for the member states, but it serves as an example for third countries regulations. So it's important to see there's the growing of importance of the European Union in matters such as artificial intelligence. Thank you so much. Thank you. Não sei se têm mais alguma questão que queiram colocar. Eu estava a confirmar no bate-papo, portanto não temos apenas agradecimentos e felicitações a todos os presentes pelas exposições. Não sei se nas redes sociais há alguma questão, não havendo, não sei se haverá alguma situação que queiram colocar. I was just asking if there is any question on the social media platforms for you to answer. If not, I believe not. If not, I want to thank you all. Quero agradecer-vos a todos pela presença. Painel muito focado na inteligência artificial, não esquecendo as pessoas. It's a panel, as I was saying, Gabriela, that it was focused on artificial intelligence with people behind, with people being the center of the whole process. So thank you all for being here, for your presentations, and I will be waiting for your articles. Muito obrigada a todos pela presença. Resta-me agradecer em nome da organização do Congresso, em nome do Iberojur, do Politécnico de Leiria, do Instituto Jurídico Portugalense. Caro colega Wilson, fazemos então parte aqui da mesma comunidade. Agradecer-vos pela vossa presença, esperar pela vossa vinda novamente amanhã. Teremos outros painéis. Começamos à mesma hora de hoje, à 1h30, um bocadinho mais cedo, à 1h30 de amanhã, com duas palestras plenárias. Permitam-me que vos refira e que destaque da professora doutora Anabela Miranda Rodrigues, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Justiça Penal Preditiva, um apocalipse de cliques, e do professor doutor Nuno Sousa e Silva, professor auxiliar da Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa, com os desafios jurídicos da inteligência artificial e da robótica e a abordagem da Comissão Europeia. E depois, obviamente, os painéis temáticos 5 e 6. Gabriela, I was saying that tomorrow we will be here at Portuguese hour at 1:30, and we'll have two communications with two of our distinguished professors of Portugal, one related with
how can I say it, criminal law, and another relating the challenges, the legal challenges of artificial intelligence regarding the European Commission. So it might be interesting for you too. Thank you all. Muito obrigada a todos então pela vossa presença. Resta-me agradecer mais uma vez e estamos aqui. Muita saúde para todos e espero então encontrar-vos amanhã aqui nesta mesma sala, que é a nossa sala. Muito obrigada então. Ok. Foi um prazer. Boa tarde. Tchau. Muito obrigada. Bye, bye. Boa tarde, obrigada. Thank you. Bye. Ok.